o nosso foco aqui completo no escritório é a proteção patrimonial do empresário e a organização de todo esse patrimônio através de holding familiar. A gente tem desenvolvido isso. Confesso para você o seguinte: nos últimos 2 anos, acredito que a coisa realmente avançou bastante. E por diversos cursos, estudado muito e mais, atuando de forma prática, botando a mão na massa, desenvolvendo planejamento societário, sucessório e tributário para as famílias fugirem do inventário, aliás, para que aqueles donos de patrimônio, para aquele patriarca, para aquela matriarca, para que eles consigam fazer com que a família deles evite o inventário. E olha, gente, eu sei que na maioria a gente deve estar falando para advogados e acredito que o grande lance do planejamento societário sucessório é justamente fugir do alvoroço, da pandemia, do pandemônio que é o tal do inventário. Aqui a gente demoniza o tal do inventário. E é isso, gente. João Henrique, deixa eu te agradecer. Estou sem eco agora, eu consigo falar através do fone aqui, ficou bem melhor. Valeu. Foi o seu microfone, né? Com fone de ouvido ficou melhor. Acredito que sim. Eu acho que o fone aqui já resolveu o nosso problema. Bom demais. E estou aí, uma satisfação danada de poder falar desse tema que é o meu dia a dia, né? Que é holding familiar, os seus aspectos econômicos e tributários. Bom, então vamos lá, né, Renan? Vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre o nosso tema. Como eu falei para vocês, né, eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Tributário e estou estudando bastante, né, esse tema sobre holding, né, como gerar economia, né, tributária principalmente, né, que é a minha área de especialização, nas holdings, certo? E, para começar, eu vou perguntar para o Renan, né, o que é holding? O nome holding familiar, não como um CNPJ, uma empresa que tem lá o CNAE como holding, né, não financeira. A gente adota esse nome, essa nomenclatura holding familiar, para todo o sistema de organização patrimonial daquela família, que engloba, inclusive, a parte patrimonial e a parte operacional. Né? Um dos benefícios, inclusive, da holding é justamente segregar os riscos da atividade comercial, colocar o risco da atividade comercial num lado e o patrimônio no outro. Eu tenho até exemplo para te dar, e logo, daqui a pouco eu te dou os exemplos que eu tenho, inclusive extremamente polêmico, de alguém que cumpriu com essa etapa, organizou o planejamento sucessório, fez toda a sua holding familiar e depois protegeu todo o seu patrimônio em detrimento de uma atividade de risco que ela exercia. Vamos lá, sistema de holding familiar, né? Proteção patrimonial ou blindagem patrimonial. Bom, primeiramente eu vou dar a minha opinião, certo? Tem muita gente que fica se batendo aí nessa discussão, então vamos colocar uma pimenta aqui, né, na nossa live. Eu vou dar primeiro a minha opinião e você fica à vontade para discordar ou para dar a sua opinião. Bom, eu particularmente, Renan, eu gosto de chamar de proteção patrimonial. Por quê? Bom, primeiro que, por uma questão ética, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, da forma que a gente vai falar para o nosso cliente. Né? Quando a gente se refere à blindagem patrimonial, normalmente remete a uma ideia de algo impenetrável, certo? Algo que, de fato, não tem como ali ultrapassar, né, aquela barreira. E a gente sabe que isso, né, não acontece, apesar de ter sim uma segurança, realmente, né, um cofre, né, como a gente gosta de falar, mas não é algo impenetrável, né? Bom, e para citar exemplos aqui, né, Renan?
uma pessoa que quer constituir holding, né, que já está cheio de problemas, né, cheio de execuções, cheio de, né, dívidas ativas, né, devendo tributos, enfim. A holding não vai proteger, logicamente, né, eventos do passado, certo? Ou seja, isso aí, né, era, né, um exemplo claro de fraude à execução, fraude, né, contra credores. Então, a holding não vai proteger, né, essa situação. A holding, sim, né, o sistema de holding, sim, vai proteger eventos futuros, né, então você pode se perguntar, né, então a holding, de fato, é uma blindagem para eventos futuros? Bom, ainda assim, né, eu gostaria de tomar um pouco de cuidado, né, com esse termo. Por quê? Porque, logicamente, né, apesar da holding, né, do sistema holding proteger, né, os eventos futuros, a holding, logicamente, não vai proteger, né, patrimônio derivado de crime ou patrimônio derivado de atos ilícitos, né? Então, de fato, apesar de ter, né, uma grande, né, mais grande mesmo, né, proteção patrimonial, a holding, né, eu não gosto de usar esse termo de blindagem, né? Passo a palavra, Renan, você fique à vontade aí para dar a sua, né, a sua opinião jurídica sobre isso, certo? Olha só, eu até entendo, eu entendo realmente. E eu acredito também que a melhor forma de transmitir essa informação é falar de proteção patrimonial. Eu concordo, é sim. No entanto, é porque é o seguinte, cara, no Brasil a gente precisa ir tomando cuidado com o que diz, porque sempre tem alguém que pode ser diferente do que você que gostaria de transmitir. No entanto, só para a gente pensar um pouco mais sobre as palavras, vamos usar um exemplo aí de um carro. Tem aqueles carros, hoje aqui em Goiânia, né, onde eu resido, é comum esses carros de luxo ter a opção de blindagem. E o que quer dizer essa blindagem no carro de luxo? A gente sabe, existem diversas camadas de proteção, que pode partir de um vidro que protege contra balas de baixo calibre, um vidro ou então um sistema de proteção que envolve toda a célula de sobrevivência do carro, que protege até de balas de maior calibre, mas isso aí a gente chama de carro protegido? Não, a gente chama de carro blindado. No entanto, vamos imaginar o seguinte: vem um míssil lá, Tomahawk, em cima do carro. Não tem, vai explodir esse carro. Então é o seguinte: qual que é o que nós precisamos transmitir para os nossos clientes, para o público em geral? É o seguinte: se proteção, o que nós precisamos deixar claro é exatamente o que você disse logo antes da minha fala. Nós precisamos deixar claro que não existe sistema completamente blindado, que não existe proteção completa sobre qualquer argumento. Vamos dar um exemplo aí. Um político famoso, por conta daquele problema lá do Lava Jato, o Ministério Público foi lá nas Ilhas Britânicas Virgens e desconstituiu um elemento do direito sucessório societário que existe lá naquele país, chama trust, que é algo extremamente protegido. Desconstituiu esse trust. Então, a primeira coisa, João Henrique, que eu faço quando eu vou atender um cliente e ele preenche um formulário e eu deixo isso gravado, inclusive, é que eu pergunto a ele se o que ele pretende é desviar de algum potencial crime que ele cometeu ou se ele quer proteger de algum crime que ele pretende cometer. Eu faço essa pergunta. Sabe por quê? Porque se ele responder sim, se o objetivo dele é burlar o sistema, o objetivo dele é ilicitude, eu paro
a minha sessão de viabilidade naquele momento e falo, olha, infelizmente, eu não trabalho para esse fim. Eu somente trabalho para pessoas que desejam proteger o seu patrimônio de forma lícita, segura e econômica. Ponto final. É só assim que eu trabalho. Eu faço questão de deixar isso claro em todos os momentos que a gente está conversando com o público e faço questão de deixar isso claro em todo momento da sessão de viabilidade, principalmente, que é o primeiro contato que a gente tem ali, é onde a gente vai diagnosticar, ouvir o nosso cliente e vamos diagnosticar se a questão dele é de holding familiar ou não, porque nós também sabemos. Apesar de eu ter um canal que só fala sobre holding familiar, eu sei também que há casos que não se enquadram no sistema de holding familiar, que precisa Outra ser feita coisa, outra né, coisa. Renan, que eu acho que é importante a gente deixar claro. Enfim, falando dessa questão de, antes, né, falando dessa questão de blindagem, né, e proteção, eu acho que o importante é realmente isso que você falou, né, independente do, né, né, do parecer, da opinião jurídica aí de cada advogado, né, o importante é deixar claro, né, para o cliente que o sistema de holding, né, não é algo impenetrável. Eu acho que isso é o mais claro e ético a se fazer. Bom, e dando continuidade, né, Renan, o que eu ia falar, né, como você falou ao final. Muita gente, né, eu estou vendo muita gente aí querendo falar de holding e vendendo holding como uma fórmula única, né, como se fosse algo, né, como se fosse algo que se aplica ali, replica e vai dar certo, né, e a realidade não é assim. Cada situação tem o seu nível de complexidade, tem a sua forma, né, de fazer essa operação, né, então holding, né, o sistema, né, de holding, ele não é replicável para todo tipo de situação, né, tem situações e situações. Então, isso é muito importante, né, então, essas pessoas aí que vendem essa ideia de que, né, a holding é replicável, né, como se fosse uma fórmula matemática, né, isso, na verdade, é uma grande mentira, né, porque a gente que estuda e se aprofunda nesse tema, a gente sabe que não é assim, né, Inan? Você, se quiser, você pode complementar, né? Isso é um problema danado, João Henrique. Por quê? Existem alguns profissionais e empresas que eles vendem a holding como um sistema de caixinha. Entendeu? Olha, apliquei ali para um imóvel, funcionou. Vou pegar aquele mesmo sistema de caixinha, sem analisar a situação, e vou enquadrar aqui para essa família que tem uma atividade comercial ali de risco, que tem mais 5, 6 imóveis. Não tem jeito. É impossível aplicar o mesmo sistema, a mesma fórmula para pessoas diferentes. O que a gente precisa se concentrar existem, e eu falo inclusive com meus clientes, eu construo algumas cascas, algumas possibilidades, inclusive identificar isso depois de ouvi-los, depois de ouvir qual é o patrimônio, qual é a intenção, qual a atividade, depois de ouvir tudo isso, a gente monta um croquis, eu chamo um croquis estrutural, que é uma planta baixa da holding dessa pessoa. E montando a planta baixa da holding dessa pessoa, eu consigo visualizar os custos que ela vai ter para a construção daquele sistema. Aliás, indico a ela 2 ou 3 opções que também são viáveis, seguras, econômicas, para que ela mesma mais se adeque. E depois dela escolher a opção que mais se adequa, a gente aprofunda e cria a sistemática. Na hora da execução, a gente identifica a quantidade de empresas, se vai ter uma operacional, se não vai ter, se vai ter 2 operacionais, se não vai ter. Por exemplo, de um cliente aí, ele tem, como é que é? Tem transportadora, mineradora, locação de imóveis. Se eu botar tudo isso na mesma sacola, eu estou atrapalhando as atividades. O ideal é que cada empresa atue num sistema operacional diferente, que o patrimônio dessas empresas
seja tratado como patrimônio empresarial e que o patrimônio do dia a dia dele, o patrimônio da família dele, que ele deseja deixar para os filhos, ele seja tratado de forma separada, para que a gente consiga proteger. A gente cria ali um muro, eu chamo de um muro chinês, sabe? Gigante, quase intransponível, entre o seu patrimônio da família ali, que ele pretende deixar para os filhos, e a atividade comercial. E aí, se eu tenho um exemplo, já vou citar esse exemplo aqui agora. Vocês podem pesquisar aí no Google assim que terminar a nossa live, ou então se estiver com o computador aberto, pesquisa aí agora, vocês vão ver. Existe um caso emblemático disso, foi o seguinte, a Camargo Corrêa, a Dice de Navarro Corrêa, ela fez o sistema de holding patrimonial, de holding familiar, ela organizou a sucessão e quando ela veio a falecer, suas filhas receberam todo o patrimônio, inclusive a Camargo Corrêa. No entanto, a Camargo Corrêa passou por um problemaço aí, junto àquele negócio do petrolão, mensalão, e aí precisou fazer um acordo de leniência bilionário, devolver bilhões para os cofres públicos, um acordo de leniência bilionário. No entanto, nesse mesmo tempo aí, uma das herdeiras da Camargo, né, das sucessoras, na verdade, da Camargo Corrêa, foi lá em Manhattan, na ilha de Manhattan, no melhor prédio da cidade de Nova York, e comprou um imóvel lá, um apartamento de 30 milhões de dólares. Faz o cálculo aí você. Quanto é que dá uns 30 milhões de dólares de patrimônio aí? Dá hoje o quê? Mais de 100, 4, 5, mais de 150 milhões de reais. Um apartamento. É vizinha do Bono Vox, vizinha da Beyoncé. E olha, eles moram em apartamentos mais baratos. No entanto, essa compra passou pelo Brasil inteiro. Se você pesquisar aí no Google, tem reportagem para tudo que é lado. Passou na frente do Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, o processo que estava rodando de próprio acordo de leniência, e foi tudo considerado correto. Por quê? Porque a organização do patrimônio da família já tinha sido feita. E a atividade, o exercício da atividade empresarial, ele não infringiu o patrimônio da família. Então saibam que é possível, saibam que todo bilionário organizou o seu sistema, já tem o seu sistema de holding familiar. Casas Bahia, Revista Abril, Grupo Abril, Rede Globo de Produções, Coteminas, gente, inúmeros exemplos. E aí a gente fala o seguinte, né? Que holding familiar, esse negócio é só para bilionário. Olha, não é bem assim. É que os bilionários, eles já tinham acesso aos melhores advogados que atuavam com esse sistema e ficava só naquele petit comité. E hoje, por conta da internet, todos nós temos acesso a esse tipo de informação. Então, para que você tenha uma ideia, aqui no escritório, eu consigo organizar um patrimônio acima aí de 500 milhões de reais, já completamente possível. Sabendo direito tributário, não se consegue construir um sistema de holding competente. Eu preciso saber de sistema da parte tributária, e assim, ganho de capital, ITBI e ITCD. Então, federal, estadual, municipal. Eu preciso saber de direito societário, eu preciso saber de direito empresarial para trabalhar, para organizar a parte operacional. Eu preciso saber de direito de família para entender o regime de casamento, entender as coisas todas. Eu preciso saber de direito sucessório. Eu preciso saber de direito econômico, se isso infringe, se a operação que eu vou exercer, ela está sujeita ou não à avaliação do CAD. Então, existe um sem número de competências e habilidades que a gente precisa desenvolver para entregar um sistema de holding familiar que realmente funcione. Se não, vai ser assim. Ou então, a pessoa está aí com sua família, tem lá
6 milhões de patrimônio, liga lá para um advogado, liga para um contador que não conhecem profundamente esse sistema, e aí o que esse advogado e contador fazem? Eles simplesmente abrem um CNPJ. E eu já peguei casos aqui no nosso escritório, que o nosso cliente falou, olha, faleceu o nosso pai, nosso patriarca, mas fica tranquilo que nós temos um sistema de holding familiar pronto. A hora que eu vi, a única coisa que tinha era o CNPJ pronto, João Henrique. E, na verdade, a única coisa que conseguiu impedir foram as discussões, porque já estava tudo dentro da empresa e eles pretendiam manter a empresa. A parte econômica não conseguiu. Essa família precisou pagar ITBI, que não tinha nada realizado e eles estavam com pressa, precisou pagar ITBI, precisou pagar o imposto de doação em cima dos bens valorizados, e a exemplo disso, tinha um imóvel que estava na declaração de imposto de renda a R$80 mil. Só que esse imóvel valorizou ao ponto de chegar um preço de venda de mais de R$900 mil. Foi mais de 10 vezes valorizado. Então, nesse momento, além de valorizar o imóvel, aliás, além de ter que pagar o ITCD, eles precisaram pagar o ITBI, pagaram o ITCD sobre o valor atualizado. Foi um rombo que essa família teve e, infelizmente, a gente sabe, como já conversamos aqui, sistema de holding familiar não entrega economia para resolver inventário que já precisa ser aberto. E a gente precisa resolver isso antes. Você que tem patrimônio precisa pensar nisso antes. Entendeu? Simples assim. E tem outra coisa que eu gostaria de esclarecer da minha atuação, de como eu converso com o meu público. Eu acho que isso é importante. Eu busco, João Henrique, arrancar o juridiquês da minha mão. Mas eu sei que nós estamos falando aqui com advogados e eles querem entender a base legal disso. E para isso que por exemplo, a base legal pela qual eu disse para vocês que não tem ganho de capital quando integraliza. De onde é que vem essa informação? Vem do decreto que regulamenta o imposto de renda, que hoje, eu pego colinha, que hoje é o 9.580 de 2018, artigo 142 e parágrafos, eles dizem lá sobre a integralização. Se eu integralizar os meus bens, integralizar o capital social da minha empresa com os meus bens, no valor da declaração do imposto de renda, eu não tenho imposto de renda sobre isso e muito menos imposto de ganho de capital. E tem mais. Eu quero saber... É muito importante, Renan, a gente esclarecer isso, porque isso foi tema recente, né, de discussão, né, no STF. E depois dessa discussão no STF, eu vi muita gente falando um monte de coisa, né, falando que, né, a diferença ali do valor declarado no imposto de renda para o valor de mercado vai tributar ganho de capital. Enfim, eu vi uma série de coisas que não são verdades, né? O que o STF ali falou e que todo mundo já sabia era exatamente isso. Na declaração de imposto de renda, né, o bem está por um valor X, vamos supor, 1 milhão. A pessoa, né, integraliza um capital social de 500 mil, logicamente, né, isso aí não tem sombra de dúvidas, né, que o fisco vai tributar essa diferença, certo? Isso aí não tem sombra de dúvidas disso, né? Agora, se a pessoa integraliza o valor, né, que está no imposto de renda, não tem o que se discutir. Isso aí é imunidade, lá do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, salvo engano, da Constituição. Isso aí é muito claro. Então, depois dessa discussão no STF, eu vi muita gente discutindo, falando que iria tributar imposto de renda sobre ganho de capital, da diferença do valor do imposto, né, declarado no imposto de renda para o valor de mercado, e não tem nada disso, né? Você citou bem o artigo 142, né, Renan, do decreto, né, do imposto de renda, né, do regulamento do imposto de renda, no parágrafo 1º, né, ele deixa isso muito claro, no artigo 142, parágrafo 1º. Enfim, então,
não tem esse terror, né, e essas inverdades, então, que eu estou vendo muita gente falando aí. Mas se você quiser complementar. Não, é isso mesmo. Eu concordo com você. O que que acontece? As pessoas pegam meias verdades, né? Pega ali a ementa, e aí da ementa é aquele negócio de solução de caixinha, mais uma vez, pessoal. Ele pega aquela ementa e joga para tudo que é caso concreto. Aquela discussão, ela se aplica a um tipo de caso. E o que se viu ali, e você está falando do tema 796 do STF, o que se viu ali foi em relação a uma questão seguinte, para que vocês saibam. Rapidamente, vamos deixar o voto do ministro Alexandre de Moraes para o final, certo? Tá certo. Esse voto porque do isso Alexandre aí de Moraes é sensacional. deu muito pano para manga. Sensacional, sensacional. Vamos deixar para o final, certo? E eu concordo com ele. Mas tudo bem. O grande foco desse tema 796 é o seguinte: as pessoas construíram, eram 6 sócios, e esses 6 sócios com 4 mil de capital cada um, 6 vezes 4, 24. 24 mil reais o valor da holding, cada sócio integralizou esses 4 mil de capital com um bem. Então vamos imaginar lá, um bem de 100 mil integralizando 4 mil reais de capital. Gerou um excedente. Esse excedente não foi os bens, o bem imóvel não foi integralizado na holding. Ele simplesmente substanciou os 4 mil. Então é óbvio que em cima da diferença eu tenho que tributar o ITBI. Não existe imunidade. No entanto, o que o pessoal está falando aí é que agora os municípios podem cobrar diferença de capital arbitrado. E aí nós estamos falando de TBI, para quem não entendeu até agora, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, arbitrado sobre o valor de mercado. Ou seja, eu integralizo sob 100, aí o município fala assim, não, mas peraí, esse negócio não é 100 mil, não. Esse negócio aí é 1 milhão. E aí a diferença entre 100 mil e 1 milhão vai ser tributada. Não, não é assim. Os municípios não estão autorizados a fazer isso. De jeito nenhum que eles estão autorizados a fazer isso. Se rastreado ao valor da transação. Se é compra e venda, o valor da compra e venda, que está escrito ali na escritura. Se é integralização de imóveis, o valor da integralização indicado. Como a gente usa a base legal, que é o valor declarado no imposto de renda, esse valor é considerado lícito, é considerado ideal e não há discussão. Para que o município possa arbitrar esse valor, precisa existir ali uma confusão, uma vantagem indevida, muito indevida. Por exemplo, ao invés de 100 mil, eu integralizasse por 1.000 reais. Aí está errado. Aí isso aí é simulação. O outro não é simulação, porque tem declaração do imposto de renda mostrando que não é. Então, gente, existem alguns mitos nessa atuação de holding familiar, que só quando você atua na prática que você percebe que realmente é só mito, que na prática isso não é aplicável. Mas em relação ao ITBI, todos nós não, é sabido o seguinte, que a Constituição Federal, o nosso Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal, eles preveem o seguinte, e todos eles preveem a mesma coisa, que nas integralizações, para integralizar o bem, aliás, o capital social da empresa com o bem imóvel seu, você goza de imunidade. Não incide o ITBI nessa situação. Simples assim. E aí a gente entra no voto do Alexandre de Moraes, que entende que é simples assim, ponto. No entanto, para um melhor aproveitamento da familiar, eu prefiro não utilizar esse entendimento nesse momento, prefiro esperar esse entendimento ser consolidado e prefiro utilizar o entendimento que já é da esmagadora maioria das doutrinas, inclusive julgados do STF, STJ,
que é o seguinte: guarda imunidade, guarda não incidência quando você integraliza os seus bens no capital social da empresa e essa empresa não exerce atividade imobiliária, ou seja, compra e venda, locação ou comodato. Se ela não utiliza isso, atividade imobiliária, ela guarda imunidade. E para isso, o nosso município ele fiscaliza 2 anos antes da empresa que já nasceu, 2 anos depois, e aí sim ele entrega um certificado de não incidência para aquela integralização. Que acabou de nascer, ele espera 3 anos para que aí então ele entregue a certidão, digamos assim, definitiva, a declaração definitiva de não incidência do ITBI. Completamente possível. E aí você pode me perguntar assim, poxa, mas eu exerço atividade imobiliária, principalmente atividade de locação, e gostaria... Você está me ouvindo? Travou um pouquinho? Deu uma travada, Renan. E aí, João Henrique, eu Acho que deu uma consigo travada, pelo menos para mim. integralizar os bens imóveis com a não incidência do ITBI se eu exercer atividade econômica, eu quero exercer atividade, imobiliária, de locação, como é que eu faço para conseguir esse benefício? Tem jeito? Vamos lá. Bom, nada que um planejamento tributário bem feito não resolva, né, doutor Renan? Exatamente. Nada que um planejamento tributário, societário, né, bem feito não resolva, né? Logicamente, a gente não vai infringir. Primeira coisa, né, esse voto, né, do ministro Alexandre, a gente não pode fazer um sistema de holding se confiando num comentário de um voto, certo? Então, a gente tem que oferecer essa segurança. A gente não vai, né, fazer um sistema de holding por um comentário de um voto, né? Enfim, partindo disso, né, existem soluções? Com certeza existe, né? E quais seriam? Logicamente, a gente não vai infringir, né, essa imunidade, né? Se, né, a Constituição estabeleceu, né, que atividades imobiliárias, né, aliás, é o entendimento até aqui, né? Se isso vai mudar ou não, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas até então, o entendimento é: atividade imobiliária não goza, né, da imunidade, né, lá do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Logicamente, a gente não vai integralizar bens imóveis se aquele, né, aquela empresa, né, aquele CNPJ vai exercer essa atividade, né? E para isso é o que a gente chama daquele cofre, né, Renan? A gente vai utilizar um CNPJ, né, a gente vai abrir um sistema ali, uma célula, né, que a gente gosta de chamar, e vai colocar o patrimônio integralizando, sim, os bens imóveis dessa pessoa, certo? E com outra célula, né, ou outro CNPJ, para ficar mais fácil o entendimento, vai exercer a atividade imobiliária, né? Não existe lugar nenhum na legislação que proíbe isso, certo? Olha, então é isso, não é nada que um planejamento... Ouro, rapaz. Caminho do ouro é com o cara aí, ó. Nada que um planejamento tributário e societário não resolva, né? Enfim, é isso. Isso mesmo. E aí existe aquela complicação, beleza. Eu pego o meu patrimônio, vou integralizar com não incidência do ITBI, aprendi aí com o doutor Henrique. Integralizei com não incidência do ITBI, meu patrimônio ele tem o valor declarado no imposto de renda de, sei lá, 10 milhões de reais, mas eu sei, e a agência da Fazenda Estadual, ela também sabe que o meu patrimônio vale muito mais. Ao invés de 10 milhões que eu integralizei, a agência do Estado sabe que o valor de mercado desse patrimônio é 30, 40 milhões de reais.
E quando a gente vai fazer a parte sucessória, vai operar a doação desse patrimônio, a nossa agência ela avalia pelo valor de mercado. Então, vamos lá. Para fins de economia de ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Doação Estadual, para fins de economia do imposto de doação, aqui no estado de Goiás, a regra é, mesmo que você doe cotas sociais, essas cotas sociais elas vão ser avaliadas pelo valor de mercado dos seus bens que você integralizou. E, portanto, ao invés de 10 milhões de reais, vai ser lá sobretaxado em 50 milhões de reais. Sua guia do ITCD vai ficar lá, gigantesca, 8% sobre 50 milhões de reais, 8 vezes 5, 44 milhões de reais que você vai deixar para os cofres do governo do estado. Tudo bem se você tem dinheiro para jogar fora, mas se você não tem dinheiro para jogar fora, com o sistema de holding familiar, a gente consegue também mitigar esses efeitos e entregar uma economia importantíssima também no ITCD. A exemplo disso, nós temos os domicílios mais vantajosos. Henrique. Bom, esse era um ponto, Renan, que eu gostaria de entrar, né, que mais uma vez, né, eu vejo muita gente falando, né, coisas assim. Eu fico me perguntando, às vezes, até mesmo o próprio fisco, né, tem determinados estados aí que, enfim, eu não sei se esse pessoal não leu, né, a legislação, ou se eles estão, né, eu não sei o que está acontecendo, porque, pelo menos para mim, é muito claro. Essa questão de domicílio fiscal é muito, mas muito claro. Né? Eu vou citar alguns exemplos aqui na legislação, certo? Bom, vamos começar pelo artigo 155 da Constituição. Artigo 155, parágrafo 1º, que diz o seguinte, parágrafo 1º, inciso 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, não é o caso, né, do sistema holding, não é isso, ou tiver domicílio o doador. Beleza. Você pode se perguntar, né, não ficou muito claro. Vamos agora, né, para o CTN, certo? Vamos para o Código Tributário Nacional, certo? Artigo 127. Olha só o que fala o artigo 127. Eu acho que isso aqui não é para restar dúvida, mas nunca. Não tem nem que se discutir isso aqui. Né, Renan? Eu acho que você vai concordar comigo, porque o artigo é muito claro. Olha o que diz o artigo 127 do CTN. Na falta de eleição, ou seja, né, é de livre, né, escolha aí do contribuinte, né, a eleição. Então, repetindo, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Né? Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou firmas individuais, o lugar de sua sede, né, na falta de eleição. Ou seja, é muito claro. O CTN, né, eu acho que mais claro do que isso, é impossível. Né? Ou seja, ele dá essa liberalidade, né, para o contribuinte, né, para o empresário ali, dono dessa célula, né, desse CNPJ, escolher, né, o domicílio fiscal. Né, e a tributação vai se dar ali, se tratando de bens móveis, né, que no caso são as cotas, né, desse sistema de holding. Bom, gostaria de passar a palavra, mas acredito que a gente não precisa nem ficar debatendo muito isso, porque para mim é muito claro. Muitíssimo claro, muitíssimo claro. Não goza de complexidade esse tema. Acho assim, é muito interessante, porque os nossos clientes, eles têm um receio muito grande de abrir empresas em outros lugares. Né? Primeiro, se uma pessoa muito simples, que
guardou pouco estudo e criou um patrimônio, digamos, considerável, que possa não conhecer a atividade empresarial a fundo, ela fica resistente, inclusive, a abrir CNPJ. A gente explica bastante que isso não vai entregar para ele mais complexidade, isso não vai onerá-lo enquanto pagamento de honorários de contador e por aí vai. E eu posso falar sobre isso um pouco depois, a respeito de honorários do contador desse sistema de holding, posso falar sobre isso. E explicar para ele que a gente vai abrir um CNPJ fora do Estado, que nós vamos levar a propriedade do Estado causa espécie. No entanto, nós que somos advogados e militamos aí no Brasil inteiro hoje com os PJEs da vida, Projude, ESAGE, por aí vai, com a atividade. Nossa atividade da advocacia hoje, judicial, é eletrônica, basicamente eletrônica. A mesma forma para construir empresas. Hoje, todos os estados do país podem absorver. Aliás, vou mudar. Hoje, você, advogado, inclusive, pode abrir empresas em qualquer lugar do país através da internet, através do sistema integrado, chamado de Rede Sim. O acesso desse sistema integrado é, inclusive, pelo portal do governo brasileiro. É extremamente seguro, a gente abre empresas ali, demora aí 1 semana, 2 semanas no máximo para preencher todo o processo de abertura da empresa e pronto, você abriu lá a empresa no Amazonas, no Pará, em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, qualquer lugar do país. A gente consegue trabalhar e operar essas empresas de qualquer lugar que a gente esteja. Então, para você, advogado, que está nos assistindo agora, considere essas possibilidades. A gente precisa pensar fora da caixa e não entregar soluções de caixinha para as pessoas. Não, faz isso aqui, pronto, acabou. A gente precisa pensar fora da caixa. Nós, advogados especialistas em organização patrimonial da família, nós somos pagos e muito bem pagos justamente para escolher o melhor sistema. E para isso a gente precisa pensar fora da caixa. Não adianta ficar pensando, por isso que é importante que ou você se direciona e se especializa para a construção de um sistema de holding familiar ou proteção patrimonial da família, ou faça parceria com alguém que é especialista. Porque se você atua no direito empresarial, que seja societário, você não conhece todos os meandros da atividade de holding familiar de proteção patrimonial, porque a gente aprofunda no estudo das implicações jurídicas a respeito da holding familiar. E aí, você que está o João Henrique, né? Fui convidado pelo Núcleo de Direito Tributário do IEAD. Tá bom. Eu quero desafiar qualquer um do Núcleo de Direito Tributário que me fale, sim, com segurança, que conhece 100% das leis, das legislações e regulamentações que falam sobre ICMS. Desafio vocês. É claro que a gente não sabe 100% de tudo. O que a gente precisa entender é o geral de tudo, para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes e se especializar na matéria. Porque aí sim você vai conseguir nadar, você vai conseguir aprofundar naquela questão e vai ser considerado uma referência no assunto. E isso foi o que aconteceu com a gente. E eu digo uma coisa para você, João Henrique. A princípio, quando eu comecei minha advocacia, eu sempre quis trabalhar para a empresa. Sempre quis trabalhar e sempre trabalhei para CNPJs. No entanto, o percurso da minha atividade na advocacia, ela entregou a necessidade de eu entender a respeito do sistema de holding familiar. Isso começou a nascer no meu escritório. E eu vou dizer, isso cresceu esmagadoramente. Cresceu, assim, avassaladoramente, de 2, 3 anos para cá. E o ano passado, principalmente em razão da pandemia, a maioria dos meus clientes, eles tinham 70, 80 anos de idade.
E agora como é que chama? A idade média dos nossos clientes está baixando. Porque hoje, se você tem patrimônio, se você tem filhos, né? você precisa deixar organizados para sua família. Ou então ela vai passar pelo dissabor, pelo horror que é o inventário. Saiba o seguinte, hoje, mesmo que você tenha filhos maiores, hoje está tudo bem, porque quem determina, quem domina o patrimônio é você. Amanhã, quando você não estiver mais aqui, isso vai gerar uma discussão. E se essa discussão gerar um conflito suficiente para jogar esse inventário para o judiciário, meu amigo, pode esquecer. 20 anos é pouco aí. Mas quando a gente fala de organização de patrimônio, o sistema holding, ele é fantástico. Ele é fantástico. Então, assim, eu sempre gosto de explicar, né, para as pessoas que o sistema holding, né, ele também serve como uma organização patrimonial, né? Uma pessoa que, por exemplo, né, exerce a atividade imobiliária na pessoa física, né? Não precisa nem ser advogado, né, Renan, para saber que, né, a diferença de tributação da pessoa física para a pessoa jurídica é infinitamente mais vantajoso na pessoa jurídica, né? Então, às vezes a pessoa, mesmo que não, né, não esteja tão preocupado com essa sucessão, porque é muito novo, né, apesar da pandemia nos mostrar, né, que, enfim, a gente nunca sabe, né? O mais sensato, de fato, é se planejar. Eu sempre tento mostrar para os clientes que o sistema holding, ele também é muito, mas muito vantajoso economicamente em vida, né? Enquanto essa pessoa estiver aqui, né, ela vai se beneficiar e muito, né, das economias, não só tributárias, né, tudo, de operação, enfim, é uma série de vantagens, né, são inúmeras as vantagens, né, do sistema holding em vida ali para, né, administrar, gerir aquele patrimônio daquela família, né? Então eu gosto de deixar isso muito claro também, né, para as pessoas, para os clientes, porque muito cliente, né, ele pensa, não, eu estou muito novo, eu vou pensar isso depois, mas não, né, as vantagens do sistema holding para pessoas, né, que se porventura viverem mais 50, 60 anos aí, é enorme, né, Renan? Exatamente. E aí, construindo a holding familiar com o patrimônio que você tem agora, você já vai identificar, já vai conseguir os benefícios econômicos, tanto para sua família, quando você não estiver aqui, em relação à economia do inventário, quanto na atividade imobiliária. Por exemplo, os benefícios na locação, na pessoa física, você paga 27,5% aí de imposto de renda. Se você jogar isso para uma empresa operacional, você vai pagar aí vai começar pagando em torno de 10 a 12%. É extremamente vantajoso. A exemplo aí de um aluguel de 10 mil reais, ao invés de você ter lá 2.700 reais, 2.750 reais de imposto, você vai ter R$ 1.000 de imposto. Entendeu a diferença? É simples assim. É simples assim. É muito melhor construir o patrimônio agora, construir a holding familiar agora, com patrimônio pequeno, vai ser mais barato construir agora do que você construir lá na frente, quando você tiver completamente capitalizado, completamente cheio de patrimônio, e vai ficar um pouco mais caro. Saiba disso. O que eu cobro aqui não é em relação ao patrimônio, tá? Não é percentual, viu, João Henrique? Eu cobro em razão do trabalho que eu vou desenvolver e do trabalho, aliás, e da complexidade do que o caso envolve. É extremamente objetivo minha formatação de cobrança, até mesmo porque eu sei que os nossos clientes, eles ralaram muito para conquistar o que conseguiram. E a ilustração disso, recebi ontem, conversando com um advogado que só trabalha com sucessão, só trabalha com inventário, ele me falou, olha, eu cobro percentual no inventário porque essa família está recebendo de graça esse bem. Eles não trabalham, essas pessoas que estão recebendo não trabalharam para conquistar.
Eu gostei, achei interessante essa relação. E por isso mesmo que eu não cobro em cima de ganho econômico mais. Eu cheguei a cobrar uma época em cima de ganho econômico e hoje não cobro em cima de ganho econômico, somente em cima do trabalho que eu desempenho e que eu vou desempenhar. E nós estamos aqui, você acredita que já faz 1 hora que nós estamos conversando? Já estamos aqui no final. Exatamente, 1 hora e 6 minutos, né? Passa rápido. Sim, logicamente, né? Eu já esperava, Renan, que a gente não conseguiria esgotar, né? Não tem jeito. Todas as nossas as discussões que envolvem, né, esse tema de holding, né? Logicamente, eu acho que precisaria aí de no mínimo umas 5 lives dessa, né, para a gente esgotar tudo que a gente precisa falar de holding, esclarecer todas as dúvidas, né? Todas as polêmicas envolvendo, né, as holdings familiares, mas de fato é isso, né? Se você quer falar mais algum tema, Renan? Não. Eu quero só agradecer. Se você puder ativar de novo os comentários até, para a gente ver se tem alguma dúvida, enquanto nós estamos terminando por aqui, a gente responde aqui também nos comentários. Ativar os comentários, você fala? Que aí o pessoal coloca as dúvidas no comentário se tiverem. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, pessoal. Agradecer primeiro a você, João Henrique, pelo convite de tratar de um tema que eu adoro, aliás, que além de gostar demais, a minha função hoje, 90% do meu tempo está voltado para a organização patrimonial da família, 90% do meu tempo. Então, aberta essa oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre esses temas tão instigantes que nós fizemos assim, demos breves pinceladas. Agradecer ao Rafael Brasil, presidente do IEAD, um grande amigo que tem desempenhado uma função sensacional na advocacia, é um líder nato da advocacia e eu tenho o prazer de chamá-lo de meu amigo também. E parabenizar vocês que estão assistindo agora, depois da live salva, ou então que estão assistindo a live agora, nesse momento até aqui, parabenizá-los e gostaria de convidá-los para participar de uma palestra sobre proteção patrimonial da família que eu vou realizar no dia 14 de outubro, quinta-feira, às 19h30, 14 de outubro, quinta-feira, às 19h30. Vou falar lá dos custos, vou mostrar os custos da construção de um sistema de holding familiar, da economia, como a gente conversou sobre isso aqui. Aqueles que tiverem interesse, só clicar aí no meu perfil, tem lá o link que vai para o meu site e vocês se inscrevam na palestra se assim interessarem. Muito obrigado e, pessoal, até uma próxima. Vamos junto aí. Vamos lá. Então é isso, pessoal, né? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Ficamos por aqui. Até a próxima.